Vamos falar sobre o retorno do melasma. Já sabemos que melasma não tem cura, mas tem controle, e o controle é ensinado por nós para o paciente seguir lá na fase 4. Já sabemos também que o procedimento em si não controla melasma. O que controla melasma são os cuidados da fase 4 e não só o uso de produtos, mas também o comportamento do paciente. É de total responsabilidade do paciente seguir ou não os cuidados. Afinal, não temos controle sobre eles. Nosso papel é ensinar e ajudá-los a seguir os cuidados da melhor forma possível e, em casos de retorno, ajudar a descobrir a causa. Este é o nosso verdadeiro papel. Sim, gente, por mais louco que isso possa parecer, algumas pessoas cobram de nós uma resposta, de nós que muitas vezes não conhecemos o aluno, quanto mais o paciente do aluno. É claro que está tudo bem pedir ajuda, é para isso que estamos aqui. Agora, exigir o porquê de um retorno de melasma do suporte, que não faz ideia de quem é a sua paciente, qual o histórico dela, como é o dia a dia dela, quais foram as condutas que você utilizou no tratamento. Simplesmente não temos nenhuma informação da vida dessa pessoa e querem que a gente descubra o porquê o melasma dela voltou. As pessoas chegam exatamente assim. O melasma dela está voltando, ela está fazendo tudo certo, está usando os produtos certinho. Por que está voltando? Eu exijo uma resposta. Então, para evitar esse tipo de situação, resolvemos criar um sistema. Se você quer ajuda para descobrir o porquê o melasma da sua cliente retornou, eu disse ajuda, tá? Não é nossa responsabilidade fazer o seu trabalho como profissional que está atendendo um paciente e sendo pago para isso. Então, se você quer ajuda, vai ter que trazer informações, muitas informações. Esse negócio de, tá fazendo tudo certo e voltou, não serve, não vamos aceitar isso como informação. Outro ponto, venha com disposição para descobrir o porquê, com desejo de desvendar a causa, com curiosidade de verdade e, por favor, venham com gentileza e não passando o trabalho que é de responsabilidade de vocês para nós. Estamos combinados? E partindo do pressuposto que você e sua paciente sabem que melasma não tem cura, sabem também que peeling não controla melasma e quem controla são os cuidados corretos, já entendemos aqui que o retorno deste melasma não tem nada a ver com o método em si, correto? Então vamos lá. Partindo do pressuposto também que você deixou claro para sua cliente, antes mesmo de começar o procedimento, que o gerenciamento do melasma é uma via de mão dupla, que é 80% de responsabilidade dela e que ela precisa colaborar para entender o porquê do retorno, contando a verdade, trazendo informações do que aconteceu nos dias anteriores ao retorno, porque sem essas informações é impossível manter o controle do melasma. Então, assim, tudo isso é primordial, porque senão fica o cliente te cobrando algo que você não tem controle nenhum e ficam vocês profissionais nos cobrando uma coisa que nós não temos controle nenhum e o problema mesmo não é resolvido. Então, é o contrário. Nós, aqui do suporte, temos que cobrar de vocês profissionais as informações completas, a investigação bem feita que você fez e você precisa cobrar da sua paciente as informações que você precisa saber, o que ela tem feito nos últimos dias e fazer um diagnóstico disso. E a cliente fazer o papel dela, que é falar, falar e falar, ser verdadeira com vocês. Essa é a ordem correta. E sem querer encontrar culpados. O objetivo de todos nós é um só: descobrir o que causou o retorno da mancha e voltar a gerenciá-la. Então, nós temos que agir como um time. E a verdade é uma só: se tudo estivesse certo, não estaria voltando. Essa é a verdade. Então, o primeiro passo é voltar lá na anamnese. Então, releiam a anamnese,
Veja se não passou nada batido, se não tem alguma informação ali que pode ser um gatilho. Por exemplo, se lá estiver falando que é fumante, que tem dificuldade para beber água, que não tem costume de passar protetor solar, que tem depressão, que dorme mal, que não faz atividade física, que bebe muito, que se alimenta mal, enfim, busquem as informações na ficha de anamnese e converse com a paciente. Outra coisa importante é que vocês não podem aceitar essas fichas de anamnese com respostas muito rápidas e superficiais. Por exemplo, tá lá perguntando como é a sua alimentação, aí a pessoa põe boa. Não, ela precisa descrever. Veja se a imagem dela condiz com aquilo que está escrito. Então, por exemplo, se a pessoa está acima do peso e ela escreve lá na anamnese que a alimentação é boa, talvez tenha alguma incoerência aí. Entendeu? Então, se a pele dela é muito seca e ela fala que bebe muita água, tá, mas bebe muita água sempre mesmo? Ou ela tenta, mas não consegue? Enfim, a gente realmente precisa entender como é seu sono. Ah, meu sono é bom. Tá, bom como? Quantas horas você dorme por dia? Que às vezes é bom, ela está respondendo por responder. Então, precisa ser bom de fato, sabe? No mínimo ali, 7 a 8 horas, bem dormidas. É perguntar se ela dorme com alguma criança, se ela tem cama compartilhada, se ela cuida de alguém de madrugada. Enfim, a gente precisa se aprofundar nessas perguntas, porque senão você não vai conseguir boas respostas e automaticamente você também não vai conseguir entender o porquê o melasma retornou se você não tem todas essas informações. Então, pergunte para ela quais produtos foram utilizados na face nos últimos 5 dias e quais que deveriam ter sido utilizados e que não foram. Questionem sobre os cuidados com os produtos. Sem ser o uso de produtos também, a gente precisa questionar se houve exposição solar, mesmo que com proteção, se dormiu bem, se teve algum problema que afetou o emocional, se houve alguma comemoração ou situação que ela bebeu além da conta ou se alimentou mal, enfim, perguntem tudo. O que ela fez nos últimos dias? Só ficou em casa? Trabalhou fora? Onde? Viajou? Foi para algum passeio especial? Você precisa perguntar tudo o que foi feito e usado nos últimos dias para a gente entender por que esse melasma voltou ou está voltando. Então, eu fiz um questionário com várias perguntas e a cliente precisa responder o documento em caso de retorno de melasma. E vocês mesmas irão fazer uma análise dessas respostas deste documento e encaminhar para a gente respondido e com a sua conclusão final sobre o que você acha que pode ser a causa do retorno deste melasma. Nós vamos analisar as respostas da cliente e a sua conclusão e em até 3 dias úteis retornamos com um parecer sobre o caso. Se as respostas do questionário forem rasas, mal feitas e a sua conclusão também, o nosso parecer também será ruim, porque não conseguimos adivinhar. Então, antes de enviar o documento para o suporte, avaliem as respostas da cliente. Qualquer coisa, pergunte de novo. Fala, essa resposta aqui que você deu, eu não entendi muito bem, poderia me dar mais detalhes? É uma investigação, você tem que fazer essa investigação. Você vai precisar ler essas respostas, compreender, perguntar de novo sempre que preciso e no final fazer a sua conclusão. Investigação mal feita não chega a resultado nenhum. Além do questionário, você vai enviar para a gente também a ficha de anamnese preenchida e, claro, bem feita. Mas, mais uma vez, a responsabilidade dessa investigação é sua e da sua cliente. Não é do suporte. Não somos nós os profissionais que estão sendo pagos para atender a sua cliente. É você. Então, não transfira a sua responsabilidade como profissional para nós, combinado? E mais uma vez eu vou pedir para vocês. Esse negócio de falar que tá fazendo tudo certo e o melasma voltou
não é informação. Se isso estiver dentro do questionário ou estiver lá como conclusão, nós não vamos conseguir te ajudar, porque a gente precisa de informações. Lembrem-se que muitas vezes a gente não conhece quem está do outro lado, vocês profissionais, muito menos a história do seu paciente. Esse questionário é para desenvolver a autonomia de vocês. A ideia não é você precisar que a gente analise o questionário todas as vezes e a conclusão que você chegou em todos os casos de retorno de manchas. A ideia é que você entenda a importância de investigar tudo isso e consiga analisar a situação toda e sozinha, chegar a uma conclusão sem nem precisar do suporte. Essa é a ideia, é a autonomia. Eu nunca vi isso em nenhum curso, um sistema de investigação multidisciplinar para fazer com que todos estejam realmente envolvidos e engajados na solução do problema, e eu estou muito animada para ver tudo isso funcionando na prática. Eu vou deixar aqui embaixo o questionário para vocês utilizarem. Então, não tem uma receita de bolo do tipo, voltou, então agora use isso e não faça isso e mais aquilo. Não tem como, porque o melasma é multifatorial, ou seja, ele pode voltar por diversos motivos diferentes. Então, caso ocorra um retorno, vamos analisar o caso individualmente e iremos indicar a você o que deve ser feito para gerenciar aquele melasma específico novamente, sem receita de bolo.